E aí, torcedor do Vascão, estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos! As notícias! O clima nos bastidores do Vasco da Gama está fervendo, e não é por causa de mais uma derrota em campo. A temperatura subiu mesmo foi após declarações fortes de um dos maiores ídolos do clube, Edmundo, durante uma transmissão ao vivo em seu canal no YouTube. O Mundo Ed, o animal, como é conhecido desde os tempos de jogador, não economizou palavras ao detonar a atual gestão comandada por Pedrinho, especialmente no que diz respeito ao departamento de futebol. Para Edmundo, o Vasco perdeu completamente o rumo nas duas últimas janelas de transferências, cometendo erros que beiram o inacreditável. Segundo ele, a diretoria errou feio nas escolhas, investiu pesado e colheu resultados pífios. E mais, o ex-jogador não apenas criticou, ele escancarou usando uma comparação que sacudiu a torcida cruzmaltina. Se juntar tudo o que foi gasto nessas contratações, daria para trazer o Cristiano Ronaldo. Disparou, com a ironia ácida de quem conhece muito bem os bastidores do clube. A declaração, claro, caiu como uma bomba entre os vascaínos. E não é para menos. A menção a Cristiano Ronaldo, ainda que em tom de hipérbole, escancara o tamanho da frustração de um torcedor apaixonado que também é referência histórica da camisa vascaína. Edmundo não falou apenas como comentarista. Falou como quem sente o clube na pele, como quem acompanhou de perto o processo de reestruturação com a SAF, apostou na recuperação do orgulho cruzmaltino, mas agora enxerga decisões questionáveis que minam o potencial de evolução da equipe. O que revolta o ex-atacante e boa parte da torcida é o contraste entre o investimento realizado e a qualidade dos reforços contratados. Jogadores como Lloyd e Jean David, citados diretamente, na crítica não entregaram o mínimo esperado. Para um clube que tenta reencontrar a estabilidade após anos de turbulência, essas apostas frustradas custam caro. E não apenas no sentido financeiro. Edmundo ainda foi além ao lembrar que alguns desses reforços, que chegaram com status de soluções, nem sequer duraram o suficiente para completar uma temporada. Maxime Domingues é o exemplo mais emblemático. Apresentado com pompa, o meia suíço rescindiu seu contrato recentemente sem deixar saudades. A sensação que fica é a de que o departamento de futebol vem agindo no escuro, sem critério ou planejamento, atirando para todos os lados e torcendo para que alguma bala acerte o alvo. Para Edmundo, isso não é profissionalismo, é amadorismo disfarçado de ousadia. E o preço disso é alto, principalmente quando se considera a exigência da torcida vascaína que se mobilizou, acreditou no projeto da SAF e hoje assiste, mais uma vez, a um time sem identidade, sem padrão e sem resultados convincentes dentro das quatro linhas. Não é de hoje que Edmundo faz duras críticas à gestão de futebol do Vasco, mas dessa vez o tom subiu. A comparação com Cristiano Ronaldo, apesar de simbólica, carrega um peso retórico que não passa despercebido. Ela revela, sobretudo, a insatisfação crescente com um modelo de gestão que parece repetir erros do passado recente, mesmo após a entrada de investidores, promessas de reestruturação e discursos sobre profissionalismo. A torcida, que sempre abraça o clube nos momentos difíceis, agora exige respostas. E exige ações! O tempo da paciência parece ter ficado para trás, especialmente quando o que se vê é uma sucessão de contratações que não agregam, de treinadores que não resistem a 3 meses no cargo e de diretores que fogem das entrevistas nas derrotas. A crítica de Edmundo também expõe outro ponto delicado, a falta de transparência nas decisões do departamento de futebol. Quem escolhe os jogadores? Quem aprova os investimentos? Existe um plano de jogo ou tudo se baseia em oportunidades de mercado? São perguntas que a torcida faz há meses, sem obter respostas claras, e enquanto isso, os resultados em campo continuam decepcionando. Não há construção de elenco, não há continuidade, e o que se vê é um grupo de jogadores que parece não entender o peso da camisa que veste. O Vasco precisa mais do que nunca de liderança e visão. Precisa de planejamento, de coerência e principalmente de respeito com sua história.
E quando um ídolo como Edmundo faz um alerta tão contundente, ignorar é um risco que a diretoria não pode se dar ao luxo de correr. O momento é de pressão total. Com a janela de transferências de julho se aproximando, a torcida já começa a se perguntar o que virá pela frente. Haverá novas apostas duvidosas? Ou a diretoria finalmente aprenderá com os erros e buscará reforços pontuais com critério técnico e dentro de uma lógica de formação de elenco? A expectativa é que a fala de Edmundo não ecoe em vão. Ela precisa provocar reflexão, gerar desconforto, sim, mas acima de tudo provocar mudança. O Vasco não pode continuar sendo um laboratório de experiências fracassadas. O clube exige um projeto claro, que olhe para o médio e longo prazo, mas sem ignorar a urgência do momento atual. Porque a paciência da torcida está no limite e não haverá Cristiano Ronaldo que apague a frustração de mais uma temporada jogada fora. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! A gestão de Pedrinho, que chegou cercada de esperanças e promessas de renovação, agora enfrenta seu primeiro grande teste de fogo. Ser gestor de um clube como o Vasco não é só ocupar cargos ou ter passado vitorioso como atleta. É entender a dimensão do que se representa. É lidar com a paixão de milhões, com a responsabilidade de decisões que impactam diretamente o presente e o futuro do clube. A crítica de Edmundo serve como alerta, mas também como termômetro. O clima nas arquibancadas e nas redes sociais já não é de paciência, é de cobrança. E se não houver respostas convincentes dentro e fora de campo, a pressão vai aumentar. Ainda mais porque no Vasco, como diz a própria história do clube, não há espaço para amadorismo, nem tempo para desculpas. Outro fator que torna esse episódio ainda mais relevante é o histórico de Edmundo com o clube. Não estamos falando de um ex-jogador qualquer, mas de um dos maiores ídolos da história vascaína. Sua voz tem peso, sua opinião ecoa. E quando ele fala com tamanha veemência, é porque a situação chegou a um ponto de insustentabilidade. Edmundo sabe o que é jogar em São Januário, sabe o que é ser cobrado pela torcida e entende o que significa vestir aquela camisa. Sua frustração, portanto, é legítima. E ela representa a frustração de milhares de vascaínos que assistem, rodada após rodada, a um time sem alma, sem intensidade e sem perspectiva. O Vasco precisa resgatar seu espírito competitivo, precisa voltar a ser temido, respeitado e, para isso, é fundamental começar pelas escolhas certas. Por fim, esse episódio também mostra como o futebol moderno exige mais do que apenas dinheiro. Não basta investir milhões se não há inteligência nas contratações. O exemplo do Vasco é claro, gastou-se muito, mas gastou-se mal. E quem paga a conta é o torcedor que lota estádios, compra camisas, acredita até o último minuto. O futebol brasileiro está cheio de histórias assim, de clubes que injetaram recursos e, por falta de planejamento, acabaram afundando ainda mais. O Vasco, que tem uma das maiores torcidas do país, não pode seguir esse caminho. É hora de virar a chave, de ouvir as críticas construtivas, mesmo quando elas vêm em tom explosivo, como a de Edmundo, e agir com responsabilidade. Porque a grandeza do Vasco exige mais, exige seriedade e exige, acima de tudo, respeito. A fala de Edmundo pode ter sido dura, mas ela expõe uma verdade que muitos preferem ignorar. O Vasco precisa urgentemente mudar sua forma de pensar futebol. Não adianta sonhar alto se o trabalho de base é frágil, se as contratações são mal feitas e se o elenco não tem identidade. A janela de julho será decisiva. Será o momento de mostrar se o clube aprendeu com os erros ou se está condenado a repeti-los. A torcida vai continuar apoiando, como sempre fez. Mas o apoio precisa ser correspondido com entrega, com responsabilidade e com inteligência. O que está em jogo não é apenas uma temporada, é o futuro de um dos maiores clubes do Brasil. E a cobrança de um ídolo como Edmundo, longe de ser exagero, é um grito de socorro por um Vasco mais forte, mais sério e mais digno da sua história. Trazemos notícias atualizadas do Vasco
todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.